O Detonando Geek é um canal sério, foi desafiado, a gente não vai deixar quieto. Toma aí sua resposta, Mário. Fala galera do Geek, eu sou o Gotcos e você está no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail também, já viu falando que nós entramos aí pra série míticas de tretas do YouTube. A gente foi desafiado, não vai deixar quieto, é um canal sério de tecnologia pra games e a gente vai mostrar aí que a gente consegue aí passar pelo desafio. Na verdade é uma brincadeira, não rola treta. O Mário ele fez um vídeo baseado numa live aí que a gente atendeu uma resposta dele a respeito de um processador que é em dúvida de placa-mãe. E aí ele criou esse vídeo porque parece que ele juntou uma grana aí, ele e os inscritos dele fizeram uma vaquinha, ou sei lá o que, e ele juntou uma grana e tá querendo comprar uma máquina para aprimorar os serviços aí de live, de trabalho dele, para melhorar aí a estrutura do canal. Todo youtuber uma hora vai começar a montar aquele equipamento para isso, porque realmente é preciso. E aí ele propôs aí um desafio pra gente do canal, para que a gente coloque uma máquina que atenda todos os requisitos dele, a máquina mais foda, monstra do mundo, que rode 4K, ele quer jogar Forza 4K 60 e ele quer que a máquina tenha entre 6 ou até o máximo estourando R$7.000 o custo dela. A gente vai falar que é possível, a gente montou essa configuração, você vai ficar sabendo agora, então já deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal e compartilha mesmo, porque cara, esse vídeo é muito útil não só pro Mário lá que fez o desafio pra gente, mas pra gente que tá, pra alguém que tá procurando essas configurações dentro desse preço. A meta aqui é 4K numa máquina de um streamer, de um youtuber que dá render para uso contínuo, estressante da máquina, ela tem que funcionar porque é uma pessoa que não está querendo gastar tempo aprendendo nada de tecnologia, ele só quer ligar e trabalhar. Pelo menos essa é a proposta que a gente entendeu. Então se a sua proposta também, já fica no vídeo, que esse vídeo vai servir para você. A gente vai começar falando das especificações aqui que a gente escolheu e no final do vídeo vai estar o preço de tudo e a gente vai falar a meta que a gente atingiu e conseguiu aí tá dentro do desafio. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é que essa máquina foi criada pensando exatamente no uso de um youtuber que também vai fazer uma jogatina. Talvez ele queira fazer uma jogatina streamando essa jogatina. Então essa máquina ela tem que ser capaz de jogar, ela tem capaz de streamar, de dar render e tudo em tempo hábil. A gente sabe como é que é e é muito difícil mesmo, porque às vezes você erra um conteúdo, faz alguma coisa, fica na última hora e aí você precisa dar render e de repente, pá, 1 hora, 30 minutos o render, atrapalha muito o trabalho do canal e também o desempenho de tudo, né? Uma live, quanto mais coisas você quer oferecer numa live, por exemplo, as lives do Detonando Geek, a gente chegou até, a gente conecta 2, 3 câmeras na live, a gente faz muita coisa, isso consome muito poder aí de processamento. Então a máquina também tem que atender aí os requisitos de live, inclusive as necessidades futuras de live que ele queira fazer, colocar algum dispositivo, ou seja, ele quer fazer uma live a 1080p em Full HD a 60 FPS de qualquer jogo rodando no PC dele, pode ficar aí que você vai conseguir agora. Vamos começar falando do processador escolhido aí para essa configuração. A gente escolheu aí um processador da linha Ryzen, AMD. Óbvio, é claro, é lógico, porque a gente está falando de stream, a gente está falando de núcleos computacionais, a gente está falando de poder de processamento e multitarefa, ou seja, várias tarefas sendo executadas simultaneamente. Eu posso dizer por experiência própria como youtuber que eu tenho muitos programas abertos na minha máquina, não só fazendo streamer, mas também trabalhando, muitas janelas abertas, muita pesquisa de internet e o Chrome utiliza uma carga de memória, enfim. Então você precisa de um processador que atende desses requisitos. O Ryzen 5 2600X, ele é um processador intermediário, mas ele já tá no final indo já para top de linha. Depois dele é só o Ryzen 7 2700. Ele tem 6 cores e ele tem até 12 threads, ou seja, ele consegue fazer 2 tarefas por core, mais do que o suficiente para atender as necessidades aí de stream, de jogatina e qualquer outro trabalho multitarefa que o Mário queira desempenhar aí nessa máquina. E já tá na segunda geração, né? Você tem Precision Boost 2.0 e XFR, que para quem o perfil dele não é uma pessoa que é entusiasta de tecnologia, não vai ficar fazendo overclock, mexendo, é ótimo. Por quê? Porque o Precision Boost vai aumentar a carga de processador dele automaticamente se a temperatura e as condições de energia e da placa-mãe estiverem aí a favor disso. E é por isso que a gente montou uma arquitetura perfeita para que o Precision Boost possa ter aí vazão para trabalhar e ele sempre alcançar o máximo desse processador. Falando em processador também, a parte de temperatura a gente não mexeu, vai vir com um cooler padrão da AMD que é excelente, como não vai fazer overclock, vai atender
muito a necessidade dele, então a gente nem precisa mexer na carteira onde a gente vai colocar aí esse processador AMD. Isso já começa a ficar muito importante, a gente pensou bastante. Tinha várias opções, eu cheguei até a levantar uma X370 da Gigabyte, que é um custo-benefício interessante, a de entrada. No entanto, ela vem com problemas de conexões de memória, ou seja, pode dar trabalho para quem não tem experiência. Então a gente pensou numa placa-mãe parruda, que funcione, homologada, que não vai dar trabalho e atenda a todas as necessidades, com priori de componentes de qualidade, porque eu vi lá no canal do Mário que ele faz lives de mais de 24 horas, ele deixa lá a live ligada que nem um doido, então ele precisa de uma máquina que aguente toda essa carga de loading, estresse por um tempo longo, e também pensando em qualidade de componentes para ele ter aí eficiência de rede, eficiência de áudio, enfim. E por isso a gente elegeu aqui a Asus Strix B350 Gaming F, tá? Ele é o modelo mais top das B350. Ela vem com recursos que nenhuma B350 aí carrega, várias entradas e saídas de dispositivo USB 3.0. Ela tem também duas entradas de USB 3.1 de até 10 megabits. E isso não é tudo. A gente escolheu ela porque o processo de fabricação Asus e componentes nessa placa, porque é uma placa gaming, né, da Strix. Todo mundo sabe que a linha Strix dedicada a gaming tem componentes de alta performance para que tenha durabilidade. Para quê? Para que ele possa deixar ligado ela aí à vontade. Outra coisa também, quem deixa ligado uma máquina e vai dormir, tem que pensar aí no controle de voltagem. Então essa máquina tem controle de tensão que impede de um curto-circuito queimar. Ela vai desativar e vai proteger o computador dele, incluindo a placa-mãe. Então é uma máquina extremamente aí pensada realmente para ficar ligada em loading direto, tá? Outra coisa bacana dessa placa-mãe aí é que ela já vem aí com gerenciamento de Ethernet através do cabo muito melhor. Ela tem aquela compensação que ela não usa muito processador para controlar os pacotes. O adaptador de rede dela Intel já gerencia os processamentos aí dos pacotes de rede. E por que isso é interessante? Para deixar o processador livre para fazer o que ele precisa, stream, render e qualquer outra coisa. Outra coisa legal falando dessa placa-mãe aí é o Supreme FX, que é o chipset aí, que é o chip de áudio dessa placa-mãe. Ele já vem com áudio 7.1 integrado nativo e também áudio de qualidade, principalmente para quem é youtuber, vai conectar o microfone com o condensador lá e quer extrair o máximo do seu microfone. Então essa placa aí já contém um chip de áudio muito profissional, muito legal para esse tipo de coisa. Então é uma placa-mãe pensada para não usar muita carga do processador, com serviços inteligentes, que tem aí baixa latência de carga de rede, porque ele usa stream, e também tem o áudio legal para que ele consiga aí ter uma qualidade de áudio tanto de desktop quanto também headset e áudio de microfone bacana também. Outra coisa legal dessa placa, que vem mais como um plus, porque é uma coisa que vem nas Strix, ela tem sistema de áudio A5, então você já pode ver que você vai ter um RGB bem louco, ela é bonita pra caramba, colocando num gabinete com tampão de acrílico já deixa de cenário, porque a placa é filé. E agora vamos falar de um assunto legal que é memória. O que a gente escolheu de memória aí? Memórias de DDR4 de 3000 MHz aí, 16 GB da G-Skill. É importante falar que essa memória, existem até memórias mais baratas, mas por que eu escolhi essa memória? Ela está na lista de compatibilidade dessa placa-mãe. Então é 100% de certeza que o Mário não vai ter dor de cabeça nenhuma com a memória ou problemas de frequência com a memória, e como ele não gosta e não tem conhecimento para trabalhar com overclock, ficar mexendo em frequência, é espetar, funcionar, ir para casa e ó, suave. Os 3000 MHz também é para trabalhar aí com a carga de serviços, ou seja, se ele vai ter aí um Adobe Premiere ou um Sony Vegas trabalhando, fazendo render, mais streamer, e ele também quer jogar, ou ele vai jogar fazendo streamer, ou seja, a memória dele tem que dar aí um fluxo de resposta rápido, e 3000 MHz trabalha muito bem com a linha Ryzen, poderia ser até um 3200, mas a gente está trabalhando dentro de uma faixa de custo-benefício, então o máximo da memória 3000 MHz é excelente, vai operar bacana com esse processador Ryzen aí da segunda geração e vai aí oferecer todos os recursos que ele precisa. 16 GB porque 16 GB é o mínimo necessário para 4K e a meta dele é 4K. 8 GB está fora de questão, tem que ser 16. Outra coisa também na memória importante são dois pentes de 8 GB para trabalhar em dual band, aumentando a largura de banda aí. Ou seja, a gente pensou numa máquina para que ele não tenha problemas aí, gargalo de memória. É óbvio, é claro, é lógico que você deve estar pensando que em todo esse conjunto merece uma placa de vídeo, exatamente. Ainda mais por ser 4K. Então você já deve estar pensando aí numa 1080 Ti, a Vega 64 que a gente tem aqui. Infelizmente com orçamento aí não tem como a gente chegar nisso. E de novo a gente aí pegou o máximo
do mínimo. A gente escolheu para essa máquina uma GTX 1070. Ah, é 4K, vai rodar, relaxa que vai rodar muito bem a 1070, porque ela não é uma 1070 comum, né? A 1070 normal já roda, uma placa que tem 8 GB de memória, ela já consegue rodar 4K aí de 30 a 45 FPS, tá? Mas a gente quer deixar aí uma folga, para quê? Porque a gente tá pensando que o Mario também vai querer fazer um stream, talvez um stream até em 2K, ou um stream de 1080 a 60 FPS aí, e ele vai usar bastante essa placa de vídeo, e também a gente quer garantir que ele tem experiência 4K, porque ele falou que queria 4K no Forza, então a gente pegou uma 1070 da EVGA Overclocked, ou seja, Super Clock Edition, ela vem com overclock de fábrica, então o Mario não precisa se preocupar fazendo overclock, aumentando nada, é espetar lá, ela já vai trabalhar com o boost dela acima do convencional, e acima do convencional é entregando mais FPS do que a 1070 convencional, por um preço, uma diferença de preço mínima, ou seja, extraímos de novo o máximo do mínimo, é uma diferença de preço de 200, 300 reais que vale muito a pena. Outra coisa legal dessa placa aí da EVGA é que vem com o sistema de cooling dela, o Axis 3.0, que é muito eficiente. Eu já tive uma EVGA Super Clocked de GTX 970, aliás, tive duas que eu fazia SLI, e é um sistema de refrigeração muito bom. Por quê? Porque uma placa Super Clocked, né, overclockada, ela precisa de um sistema de refrigeração legal. Mas também aí tem o armazenamento. Essa foi difícil, por quê? Porque o requisito do Mario, ele queria um M2 aí de 500 GB, o que inviabiliza o orçamento completamente. Mas a gente acredita que ele estava aí, talvez porque ele leu um artigo, porque ele viu que era o melhor, ou que alguém falou para ele. E a gente vai falar que nem tudo o top é necessário ou melhor. O melhor é aquele equipamento que serve exatamente para o que você quer, Mario. Então a gente pensou aqui, coçou a cabeça e falou, cara, se você quer dar render, você quer instalar todos os programas no SSD, você quer dar launcher rápido, Steam, Adobe Premiere, Sony Vegas, o OBS ou o XSplit, qualquer programa que você utilize para edição ou qualquer outros programas que você utilize e você quer aí que seja rápido, a gente pensou nisso. A gente pensou em algo acima de um SSD convencional, não chega a ser um M2, mas é um SSD de extrema qualidade. Se você não conhece, vai ficar sabendo agora, eu tô falando do modelo MX500 da Crucial, ou seja, é um SSD que já vem com a nova geração de 3D NAND. Ele vem com 64 camadas em relação à geração anterior de 32. Isso faz o que? A escrita de até 510 megabits e ele consegue fazer a leitura de até 560 megabits. É um super SSD, um dos mais rápidos do mercado. Em 2017 ele foi eleito aí entre os tops. Escolheu aí 250 GB do Crucial, porque 250 GB dá para você instalar o Windows, que consome 20, mais 10 da utilização 30, mais um Adobe Premiere, mais um Sony Vegas. Tô colocando que você usa os dois, e mais você colocar Steam, Origin, colocar Uplay, colocar um Paint Shop Pro ou um Photoshop, mais algum aqueles programinhas de terceiro para converter codec, para fazer as coisinhas, baixar conteúdos, um 4K download para baixar conteúdo aí do YouTube. Você vai chegar aí no máximo a uns 200 GB. Você vai ter 50 de sobra aí para cache e demais serviços da sua máquina, tá ok? E aí, para acompanhar esse cara aí, para não deixar por baixo, para você colocar os seus dados, incluindo os jogos que você vai instalar, a gente escolheu esse HD da Seagate aí de 1 TB com 7200 RPM, rotações por minuto. Ele é um HD de alta velocidade e ele, óbvio, é claro, é lógico, como é HD mecânico, ele é inferior ao SSD, mas ele não te deixa na mão. É importante saber, a galera fala muito de SSD, o SSD não é usado sempre, o SSD é lido e é transferido para memória. Lembra lá atrás que a gente colocou uma memória fodona de 3000 MHz, 16 GB? É para suportar esse negócio aí, entendeu? Ou seja, o SSD vai ler e colocar na memória. A mesma coisa vai acontecer com o HD, ele vai ler e vai colocar na memória. Então, nesse conjunto, com essa memória, o SSD controlando todos os launchers e o HD controlando seus dados, você vai ter aí uma excelente performance, muito mais do que esse seu computador aí, que você falou a configuração aí, vai ter 20 vezes mais. Fonte, a fonte a gente escolheu aí uma Corsair CX650, uma fonte 650 watts, mais do que o suficiente para manter esse sistema aí funcionando. É uma fonte que garante 80 Plus, ou seja, ela garante 80% do serviço dela, linha bronze. É uma fonte que está com uma promoção muito boa aí, e também a gente encontrou ela com preço bacana, então realmente essa fonte veio a calhar aí pro nosso setup. Para acoplar tudo isso, a gente escolheu um gabinete Mid Tower. Mid Tower por quê? Porque você coloca um
pequenininho vai começar a ter problema de calor. Lembra que a gente não está usando hidrocooler por causa do custo, a gente está usando o sistema de fan, ou seja, o processador está expelindo, a gente colocou uma placa de vídeo overclocked lá, ou seja, ela também vai expelir bastante calor, então eu preciso de um gabinete que dê vazão e que tenha espaço na área para passar os fios, que tenha um cable management, ou seja, um gabinete que dê vazão de calor, porque vai sair muito ar quente dessa máquina aí, por conta que é toda ela em air cooler. Corsair Mid-Tower Core Byte. Esse gabinete, ele não tem bias na frente, ou seja, todo o tamanho dele é para as placas, e isso é muito legal e muito bacana. Ele também tem um visual muito bonito e o tampão de acrílico do lado, porque aí entra assim uma coisa fútil que é a estética. A gente tá falando de um cara que tem um canal de YouTube, talvez ele queira fazer como a gente, meter a máquina aqui atrás, fica muito bonito de cenário, e esse gabinete vai prover isso para ele e vai ficar muito legal. Também vai retrabalhar com a vazão aí de ar, mas a gente teve que acrescentar um fan, porque esse gabinete ele vem só com um fan frontal, então a gente precisa colocar também um traseiro, um LED RGB muito bonito, sofisticado, vai aquele RGB estrambólico, é um RGB clean, 120mm, ele tem 15 LEDs aí de RGB e bem legal, bem bacana, vai ficar bonito esse conjunto aí na máquina dele. Muita coisa, né? Muita coisa legal e planejada para atender as especificações de uma pessoa que trabalha com isso. Então a gente escolheu os componentes não só pelo preço, mas também o que eles trazem e o adorno em volta deles. A arquitetura de hora de você montar um PC é muito importante. Perceba que a gente pegou um Ryzen 5 2600X, mas a gente colocou uma placa-mãe parruda, que ele vai usar muito esse Ryzen 5. E quanto menos a placa-mãe ou outros dispositivos usem o processador para criar tarefas, melhor. Então uma placa-mãe que tenha coisas autogerenciáveis vai ajudar aí no alívio do processador. A memória também trabalha com 3000 MHz, compatível com a placa, e também vai auxiliar aí no SSD, no HD de 7200 RPM. O SSD não é qualquer SSD do mercado, ele é além das marcas aí. A gente falou da placa de vídeo, que é overclocked, para garantir que ele tenha aí o máximo de aproveitamento dessa placa, e tudo isso saiu por R$ 6.398,10. Todos esses componentes foram orçados, como você está vendo aí agora, no site da Kabum. Alguns componentes em promoção. Então, se eu fosse você, Mário, corri e comprava essa máquina ainda hoje. Então, os links também estão na descrição. Você que queira conferir aí essa arquitetura, essa máquina. Eu achei esse desafio muito legal, muito bacana, ainda mais para provar uma coisa que eu tenho falado em várias lives, que as pessoas às vezes falam que 4K é uma coisa muito distante. Não é tão distante, você consegue montar um setup bacana. Já existe equipamento aí no mercado. Apesar que as placas de vídeo ainda estão caras, você consegue ainda montar um setup interessante pagando pouco. A gente montou esse setup aí pro Mário, espero que seja útil para ele aí, para os inscritos dele também, que absorvam aí o benefício de uma máquina fodona, porque aprimora muito aí a qualidade dos conteúdos em relação ao audiovisual também, processamento, velocidade e diversidade. Você pode oferecer muito mais ao público do YouTube quando você tem uma máquina mais parruda. Eu espero que você goste, espero que os seus inscritos gostem e espero que você que também vai utilizar essa configuração para montar um setup para você goste também. Existem várias configurações no mercado, a gente montou essa para resolver este problema. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha também, já falei, para ajudar. Entra no nosso grupo PC Gamer Tech, Xbox One Tech, Nintendo Tech, PlayStation Tech, os links estão todos na descrição. Participe também do space.geek.com.br. Desafio você agora, Mário, a comprar essa máquina e falar pra gente o que você achou. Eu duvido que você vai falar ruim.